Graça e paz, você está quase chegando ao final do seu curso. Que maravilha, já estamos na 11ª aula do módulo 1, Como Estudar a Bíblia, do curso Rede de Ensino Instituto Jaffa, curso livre de Teologia. A importância de você mergulhar na revelação da Palavra de Deus. E nós estamos falando nessas últimas aulas acerca de métodos de estudo, formas de estudar. Aliás, esse é o tema da nossa matéria. Como estudar a Palavra de Deus, como estudar a Bíblia. Então estudamos diversos métodos, além do método de visão ministerial, nós falamos também sobre o método de estudo teológico, sobre a importância de você conhecer os pontos doutrinários, a verdade da Palavra de Deus, o tema em cima da Palavra de Deus, ou até explorar uma doutrina em cima de um livro bíblico, como foi o exemplo dado aqui em aula acerca da carta de Paulo aos Colossenses, a Cristologia. E na última aula nós estivemos falando também sobre a importância da classificação literária para você poder fundamentar o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, proféticos, observando então os métodos que nós estamos apresentando. De uma forma analítica, analisando os pormenores do texto, de uma forma sintética, temática e biográfica. Na última aula eu falei só sobre a analítica, colocando aí que são 4 princípios para você poder ter o método analítico, que é o que a gente chama de OICA, ou seja, observação, interpretação, correlação e aplicação. É isso aí. Primeiro, o que você observou no texto. Segundo, como você interpreta isso que você observou. Qual a correlação desses versículos com outros versículos? E por fim, a aplicação prática desse versículo, ou desse texto, ou desse estudo na sua vida e na vida dos seus ouvintes. Hoje nós vamos dar aí um resumo acerca do método sintético. O método sintético é, na verdade, quando você aborda cada livro como uma unidade inteira. Você lê o livro todo e define ele como uma sentença. Você lê o livro todo, procura entender o sentido do livro para que você possa saber. O livro de Gênesis mostra os princípios, mostra a criação. O livro de Êxodo mostra a salvação, a saída do povo do Egito. O livro de Levítico são as leis, as normas, são justamente os princípios de culto, como que deveria se portar os levitas, os sacerdotes. Então, cada livro você pode levantar uma unidade inteira. Esse é o método sintético. Você precisa entender o sentido do livro como um todo. E não considerar os pormenores. No método sintético, você não se preocupa, como no analítico, os pequenos pormenores, as pequenas coisas. Mas você procura analisar o livro de forma global. Ou a carta, o que Paulo quis dizer quando escreveu a Tito. O que Paulo quis dizer quando escreveu aos irmãos de Éfeso. Então você analisa a carta como um todo, de forma global. Nesse método você fará as seguintes perguntas ao texto. O que o escritor, movido pelo Espírito Santo, tinha em mente quando ele escreveu esse livro? Esse é o foco principal e a pergunta que você tem que responder, mas para responder você tem que ler o livro todo. Não tenha preguiça, como nós já falamos em outras aulas. Leia quantas vezes for necessário para que você possa aprender a verdade, sabendo sempre da estratégia que Deus te ensinou. Medite no livro desta lei. A meditação te faz guardar, memorizar, te faz introjetar aquela verdade dentro de você. Segunda pergunta. Qual o pensamento-chave ou a ideia principal desse livro estudado? Qual o pensamento-chave? Vale a pena você fazer isso com cada um dos 66 livros da Palavra de Deus, se você quer ser uma pessoa que maneja bem a Palavra da verdade. Terceiro lugar, em que época o escritor viveu? Qual era a dispensação? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o método dispensacional. Qual era a dispensação? Aonde ele estava? Quais as condições em que ele escreveu? Ele estava no palácio? Ele estava preso? Ele estava numa masmorra? Ele estava numa caverna? Ou ele estava em liberdade? Então você observa que isso é muito importante, porque Paulo, quando escreve aos irmãos da igreja, alegrai-vos no Senhor, ele estava preso. E aquela pessoa que estava presa estava motivando quem estava em liberdade. Somente tendo Deus no seu coração, somente estando firmado com uma fé eficaz,
é que ele poderia escrever: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que este livro atinge o objetivo estabelecido pelo autor ao escrevê-lo? Você identificou o tema, identificou exatamente o objetivo estabelecido, e agora você vai colocar como que o autor atingiu esse objetivo. O propósito é você se familiarizar com cada livro estudado na Palavra de Deus. O resultado final é que isso vai te dar uma base, um alicerce. O resultado final é que isso vai te dar uma estrutura para os seus próximos sermões, para os seus próximos estudos da Palavra de Deus. Você já vai saber o que cada carta, o que cada livro aborda, qual o foco e o tema de cada um. Então, o resultado final do seu estudo será o livro tornar-se parte de você, tanto na sua vida cristã particular, quanto no seu trabalho de partilhar a Palavra de Deus com os outros. Leia o livro mais de uma vez antes de procurar qualquer informação. Essa prática é útil porque ajuda você a se familiarizar com as palavras e com o estilo do livro. Para o seu maior aproveito no estudo bíblico, no método sintético, você tem que seguir a seguinte orientação. Em primeiro lugar, descubra o tema principal do livro. Em segundo lugar, desenvolva esse tema principal do livro. Em terceiro, indique os temas, atmosfera e forma literária do livro. Martinho Lutero costumava dizer que o estudo da Bíblia era algo parecido com o processo de colher maçãs na própria árvore. Primeiro, sacudia toda a macieira para que caíssem as maçãs mais maduras. Isso é o estudo da Bíblia como um todo. Depois, subia na árvore e sacudia o galho principal. Isso significa cada livro. Mas em seguida, sacudia um galho após o outro. Isso são os capítulos. E daí, passava a sacudir os galhos menores. Isso são os versículos ou as orações gramaticais. No final, vasculhava debaixo de cada folha caída debaixo da macieira. Isso é o estudo da palavra isolada, para ver se sob ele havia ainda mais alguma maçã escondida. A palavra do Senhor é inesgotável e é rica em detalhes, e você pode estudá-la de diversos métodos, você pode explorar de diversos métodos. Eu apresento aí no PDF abaixo, em anexo, um exemplo da carta de Paulo aos Gálatas, um exemplo mostrando escritura da liberdade cristã, aonde nós colocamos aí todos esses tópicos desse método para que você possa ter como exemplo o método sintético, a carta como um todo, o foco da carta, escritura da liberdade cristã, mas a divisão de capítulos e de versículos em subtópicos, o argumento biográfico, uma revelação independente do apóstolo Paulo a escrever Gálatas, o argumento teológico, o fracasso do legalismo, e o argumento prático, o efeito da liberdade, e a conclusão. Você pode acompanhar esse nosso exemplo imprimindo ou acompanhando aí no nosso PDF em anexo. Uma outra forma de estudar é o método temático. Muitos autores, muitos pastores e líderes gostam muito do método temático porque ele se propõe a um tema específico e ele explora um tema dentro de um período na igreja. Então, o estudo da Bíblia por método temático, ele vai lidar com um assunto específico. Por exemplo, o tema da Bíblia principal é a redenção através do sangue de Cristo. Esse é o tema principal da palavra de Deus. O Antigo Testamento explica como Deus se relacionou com uma raça humana caída através de Israel, através de um sacrifício que eles tinham que levar anualmente. Então Deus estabeleceu no Pentateuco, nos Levíticos, os sacrifícios, as festas, a oferta de Israel, de uma ou de outra forma, sempre apontando para Cristo. Sempre uma cristofania, o Salvador que havia de vir. E como diz Paulo, cumprindo-se a plenitude dos tempos, ele veio, se cumpriu tudo aquilo que havia prometido no Antigo Testamento. O Novo Testamento é o registro do seu nascimento, sua vida, sua humilhação e a sua glorificação vindoura. Outros temas bíblicos apoiam e explicam o principal tema da Bíblia, aonde nós podemos aí ter temas correlacionados, ou seja, o pecado, a salvação, a graça, a fé, a oração, a segunda vinda de Cristo e inúmeros mais temas que você pode explorar no estudo temático, no método temático.
vamos nos propor a fazer um estudo da graça. É um estudo riquíssimo de você mostrar a graça abundante de Deus e a graça que também atingiu a era da lei, o tempo da lei. Porque se nós observarmos os pecados do rei Davi, nós podemos ver que pela lei ele era para ser apedrejado, porém a graça de Deus o alcançou. Se nós olharmos para a situação de Raabe, a prostituta, nós podemos dizer que ela era para ser apedrejada na lei, porém ela se arrependeu e ela pediu ali aos espias: lembre-se de mim quando o Deus de vocês vier destruir, que ele possa poupar a mim e a minha família. A graça de Deus alcançou essa mulher num tempo de lei. Então existe uma riqueza muito grande quando você faz o estudo por ordem temática ou pelo método temático, destacando aí a graça. O fato é que quanto mais completo for o seu estudo, tanto mais tempo requererá de você prepará-lo. Porque quanto mais você quiser fazer um estudo complexo e completo, mais tempo você vai ter que se dedicar. Só que por outro lado, mais conteúdo você vai ter que vai ajudar na estrutura dos teus futuros sermões, que vai ajudar você a poder trazer a revelação da palavra de Deus. A duração de um estudo temático vai depender do tempo que você pretende gastar nele e de quão abrangente é o tema. Então, na verdade, dependendo da complexidade do tema, você vai ter que desprender de muito tempo para poder ter um bom estudo temático. E é de grande importância no preparo dos estudos bíblicos o uso de uma boa concordância bíblica, de um bom dicionário bíblico e outras fontes de informação na área da interpretação bíblica. A concordância bíblica permite que você economize tempo ao procurar todos os textos em que o seu tema escolhido é mencionado, porque ela vai te ajudar dividindo por palavra, e aí então te facilita e te agiliza no tempo da procura dos versículos. Uma outra forma de você poder estudar é o método biográfico. O método biográfico é uma forma fabulosa, porque a Bíblia tem 2.930 personagens, e muitos desses personagens a palavra apresenta biografia. E é interessante você fazer um estudo de alguns personagens, quem eles eram e quem eles se tornaram, da onde eles saíram e aonde eles chegaram, como eles começaram, qual a primeira aparição deles na Bíblia e como eles concluíram o seu chamado e o seu ministério. Só que quando você faz o estudo do método biográfico, você precisa tomar alguns cuidados. Exatamente. Porque existem muitos homônimos na Bíblia e você não pode confundir os personagens. Então, estudar a Bíblia pelo método biográfico, você vai estudar a vida e a biografia de cada personagem. E você pode abrir no seu computador um arquivo para cada personagem que você for estudando, e qualquer informação que você tiver daquele personagem, introduza naquele arquivo, acrescente nas suas anotações, para que você possa enriquecer cada vez mais aquele arquivo daquele personagem. É como se você se propusesse a fazer um inventário de cada um dos personagens bíblicos, trazendo assim uma riqueza. E quando você for ministrar sobre aquele personagem, você já tem um inventário que você pode ler a biografia dele e você pode então explorar com mais riqueza alguns detalhes. Nós temos que aprender a estudar a respeito do personagem bíblico. Temos que aprender sobre a fé de cada personagem. Temos que aprender que a palavra de Deus nos diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Exemplos que nos deixam lições que podemos aprender através da vida de Abraão. Exemplos que nos deixam lições que podemos aprender através da vida de José, de Moisés, de Josué, de Ana, de Ruth, de Davi, de Salomão, de Paulo, de Pedro, de Filipe, de Estevão, enfim, de cada um dos personagens da Bíblia. Tome cuidado com os homônimos. Para ajudar nessa identificação dos personagens, vale aqui indicar o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Quem é Quem na Bíblia Sagrada vai te apresentar cada personagem e vai mostrar ali os homônimos. Por exemplo, quando falamos de Simão no Novo Testamento, muitas vezes não imaginamos quantos Simãos existem na palavra de Deus. Mas Simão é o nome dado a 9 personagens distintos. 9 personagens no Novo Testamento levam o nome de Simão. Cuidado para não confundir a história de um com a conclusão da vida de outro. Outro personagem muito interessante, Semaías. Semaías
Parece ser um personagem tão desconhecido, mas a palavra de Deus, nesse livro de Quem é Quem na Bíblia Sagrada, mostra 25 pessoas na Bíblia que se chamam Semaías. 25 personagens distintos com o nome Semaías. Você sabe a história de pelo menos um deles? Então vale a pena estudar um pouquinho dos Semaías da Bíblia. Além de homônimos, nós temos que distinguir os tempos desses personagens. Por exemplo, Zacarias foi o profeta que viveu mais de 520 anos antes de Zacarias, o sacerdote judeu que foi pai de João Batista. Então os dois são homônimos. E, infelizmente, muitas pessoas, por não conhecer, já colocaram que o profeta Zacarias, que é um dos profetas menores, era o pai de João Batista. Um tremendo engano. São 520 anos de distância. Impossível o profeta Zacarias estar vivo na época que João Batista nasceu. Então nós observamos que quando não temos a identificação ou não temos o livro para saber se é o mesmo personagem, nós temos que pensar em que tempo viveu este Zacarias e em que tempo viveu este Zacarias. Vai te ajudar a poder identificar personagens distintos. E é interessante nós observarmos que existe na Bíblia 28 personagens que chamam Zacarias. 28. Já pensou? 28 personagens chamados Zacarias, e o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada vai te apresentar um resumo, uma síntese de cada um deles. Josué, o sucessor de Moisés, não tem nada a ver com o sumo sacerdote Josué que viveu na época do exílio babilônico. Então nós temos que entender que um deles era filho de Num, o sucessor de Moisés, o outro é filho de Jeozadaque. Então tome cuidado para não poder trocar aí os personagens ou confundir a história dos personagens. Além disso, há uma passagem, há uma mensagem no significado dos nomes e dos locais na Bíblia. Você tem que entender que o nome para o povo judeu significa o ser, e o ser é o nome. Por isso que Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Todo nome em hebraico ele tem um sentido, e você pode encontrar a mensagem que existe no sentido de cada nome. Todo o povo hebreu ele tinha uma preocupação muito grande em que nome colocar no filho que nascesse, porque ele está determinando a bênção sobre a vida daquele filho, para qual propósito aquele filho está nascendo. Então nós temos que estar atentos à interpretação, não só de nomes de pessoas físicas, mas também como nome de locais, nomes e seus significados. Nada na vida de Jesus foi por acaso. Quando ele precisou passar pela espremedura, pela prensa, foi no Getsemane que ele passou. Foi justamente na oração no Monte das Oliveiras. Agora, quando ele nasceu, era na casa do pão, porque ele é o pão da vida, ele nasceu em Belém. Então vale a pena você encontrar o significado do nome de pessoas físicas e também de locais. É muito importante nós distinguirmos os personagens que têm dois nomes. O mesmo personagem, assim também como temos homônimos, nós temos o mesmo personagem que recebe mais de um nome. Por exemplo, o sogro de Moisés, muitos conhecem apenas como Jetro. Só que se nós observarmos no contexto da palavra de Deus, nós vamos observar que ele também é encontrado como Reuel. E muitas pessoas acham que Moisés se casou 2 vezes, ou teve 2 esposas, ou 2 sogros. Não, de maneira nenhuma. Reuel e Jetro é a mesma pessoa. Reuel e Jetro é o mesmo personagem. Jetro, um midianita que foi usado por Deus, não somente para prover moradia e uma esposa para o grande legislador, mas também, posteriormente, para conceder valiosos conselhos sobre a delegação de autoridade na liderança do povo de Israel, em sua viagem através do deserto. A ação de Jetro demonstra o cuidado de Deus por seu povo e especialmente pelos líderes escolhidos por ele. Isso pode também levar o leitor a ler os artigos sobre Moisés e a aliança, pois ambos acrescentarão um considerável entendimento do cuidado do Todo-Poderoso para o seu povo e a sua atenção especial ao seu genro Moisés. Nessa questão de nomes, também vale observar a distinção entre pessoas, personagens e nomes e lugares. Por quê?
Muitas vezes quando uma pessoa ia para um local e começava, estabelecia ali família, e ele começava a ter filhos e netos, aquela terra levava o nome dele. Aquela terra, na verdade, era como se ele fosse o fundador daquela região, como se ele fosse o precursor daquele vilarejo ou daquela região. Então, cuidado para não identificar uma região como pessoa física ou vice-versa. É importante observarmos a distinção entre pessoas e lugares, porque muitos chamavam os locais pelo seu próprio nome. Então nós temos que nos ater a isso quando nós estamos com uma concordância bíblica ou quando nós estamos lendo um texto bíblico. Observamos os fracos que confiam em Deus e o adoram e são usados por Ele nas situações mais difíceis e perigosas da vida. Vemos os poderosos deste mundo que não confiam no Senhor e nem o adoram, despojados dos seus tronos, quando Deus exerce sua soberana vontade. Vemos os pecadores serem perdoados quando se voltam com fé para um Deus amoroso que cuida do seu povo. E observamos os que são castigados por se recusarem até mesmo a ouvir os avisos sobre o juízo de Deus. Que essas verdades possam ficar firmadas aí no seu coração e que você possa se ater a todos esses detalhes num estudo da palavra de Deus. Não se esqueça que nossa matéria é como estudar a Bíblia. Existem diversas formas, diversos métodos, diversas maneiras de você poder explorar a riqueza que tem um texto bíblico. Quando o tópico é sobre uma pessoa da Bíblia, estudando a vida dessa pessoa, você pode observar os seus atos, você pode observar o seu caráter e você pode observar os seus ensinos. Nós temos que entender que o importante não é como a pessoa começa. Começar bem, qualquer um pode fazer. O importante é como ela conclui, como ela termina. Muitos personagens bíblicos começaram maravilhosamente bem, mas terminaram um fracasso. São terríveis exemplos que não devem ser seguidos, mas devem ser usados para nos ensinar a não cairmos nas mesmas falhas. E outros personagens bíblicos começaram de uma forma tão terrível, mas tiveram um final maravilhoso e esplendoroso. Então a vida deles nos ensina lições de grande aprendizado. De acordo com o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, há maneiras básicas de você desenvolver um estudo biográfico. O livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada nos instrui que, primeiro, você tem que ter um tratamento narrativo. No tratamento narrativo, nós estudamos a história da pessoa na ordem que ela é relatada na Bíblia. Nesse tipo de estudo, as características de pessoas são geralmente mencionadas na narrativa. A vida de Sansão, por exemplo, nós podemos delinear a vida dele em ordem cronológica da seguinte forma. Desde o capítulo 13 do livro de Juízes até o capítulo 16, nós podemos destacar, primeiro, apresenta seus pais piedosos. Logo na sequência, apresenta seu nascimento e os primeiros anos da vida de Sansão. Depois, sua paixão por uma filisteia. Depois, as suas disputas com os filisteus. E aí, então, o seu envolvimento com uma prostituta e, por fim, o seu envolvimento com Dalila. Tem muitas pessoas que só conhecem Sansão no relato que ele caiu nos braços de Dalila, mas tem muitas ocorrências antes disso na palavra de Deus. E depois, então, nós vemos o seu cativeiro e a sua morte. Perdão de Deus, de dar uma nova chance e de ele ter a força do Senhor e ele poder cumprir o propósito pelo qual nasceu. Cativeiro com a cabeça raspada, sendo uma vergonha para o povo de Israel, ele pede a Deus uma chance e Deus lhe dá força e ele então derruba as colunas e ali a sua morte traz salvação para o povo de Israel e traz juízo para o ímpio. Então nós observamos que Sansão também é uma cristofania. Alguns fatos da vida de Jesus é apontado como uma cristofania. A maior parte das biografias da Bíblia pode receber esse mesmo tratamento e essa mesma descrição que nós apresentamos de Sansão. Algumas biografias abrangem muitos capítulos e até mesmo livros inteiros. A vida de Moisés, por exemplo, ela começa no primeiro capítulo de Êxodo e ela vai até o final de Deuteronômio. Mas muitos outros livros vão citar aí ocorrências da vida de Moisés. Inclusive, o Novo Testamento menciona Moisés. Agora, outros personagens com uma biografia grande é o caso de Davi, por exemplo.
Para nós entendermos toda a sua vida, nós vamos ter que estudar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas e Salmos, e ainda muitas outras referências que estão distribuídas em diversas partes da Escritura Bíblica. Mas nós podemos analisar a vida de Davi relacionando ele com os papéis desempenhados. Então podemos observar a vida de Davi como pastor de ovelhas. Ele pastoreava o rebanho de seu pai. Já no momento de sua vida, nós podemos identificar Davi como fugitivo, que ele teve que fugir para ser salvo das ameaças de Saul, o rei. Podemos identificar a vida de Davi como um rei. Podemos fazer uma biografia somente do período do seu reinado, os 40 anos que ele reinou sobre Israel. Ou podemos fazer também uma biografia de Davi como um homem de guerra, um tremendo guerreiro que não levava desaforo para casa. Podemos observar a vida de Davi também como um pecador. Deus não esconde os erros dos seus personagens. Nós observamos que ele também era homem, era falho, e ele cometeu muitos erros, cometeu pecados. Podemos levantar a vida de Davi como um penitente com um coração quebrantado, ou como um doce cantor de Israel. Enfim, a vida de Davi você pode explorar de diversas maneiras. Existem alguns personagens que a Bíblia traz um único versículo, mas esse único versículo traz uma riqueza de mensagem. É o caso, por exemplo, da Susana. Lucas capítulo 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Então nós observamos que Susana era uma mulher piedosa que supria Jesus em seu ministério em tudo que fosse a sua necessidade, dando um apoio financeiro à vida e ao ministério de Jesus. Então vale a pena você poder pesquisar e explorar um pouco mais, não só dela, como de muitos outros personagens. O ministério de Epáfras, por exemplo. Epáfras é registrado em poucas palavras em Colossenses capítulo 1, versos 6 a 8, ou Colossenses 4, 12 e 13, e também Filemon, versículo 23. E através desses versículos nós podemos observar a característica do cristão da igreja de Colosso. Epáfras era membro da igreja de Colosso, e através desses textos nós podemos identificar que ele foi conservo, que ele foi um obreiro estimado, que ele foi fiel ministro de Cristo, que ele foi um eficiente professor da palavra de Deus, que ele foi um grande batalhador em oração, que ele foi companheiro de Paulo na prisão, e nós podemos aprender muito com um estudo cuidadoso das breves referências feitas a esse santo homem de Deus, que é um ministério desconhecido para muitos, mas um ministério muito importante, ministério de Epáfras. Outros personagens que vale a pena você identificar é justamente Onésimo. Onésimo era um personagem atípico na palavra de Deus. Onésimo ele ia às prisões que Paulo estava para fazer Paulo dar risadas. É isso aí, para fazer Paulo distrair um pouco da tensão da prisão, para fazer Paulo poder passar esses dias com menos sofrimento. Então era um ministério onde ele era considerado um ministério de refrigério, como é apresentado em Colossenses capítulo 4. Nós podemos observar também Onesíforo, podemos observar Filemon, podemos observar tantos outros personagens da palavra de Deus que vão trazer grande crescimento para as nossas vidas. Como, por exemplo, a oração de Jabez. A oração de Jabez aparece uma única vez na Bíblia, mas que traz uma tremenda revelação para as nossas vidas e foi até a inspiração para muitos autores. Então, dentro desse método de estudo biográfico, além de você poder tratar a narrativa de cada personagem, você pode também estudar o caráter de cada personagem. Isso também vale muito a pena. Nesse tipo de estudo, é necessário observar os dados que formam a personalidade do indivíduo. Ou seja, faça uma lista das qualidades dominantes, bem como das influências determinantes dos traços de caráter da pessoa, os bons e os maus feitos, sendo a fé a característica dominante, por exemplo,
na vida de Abraão. Nós podemos relacionar essa qualidade à sua biografia, dos capítulos 12 até o 23 de Gênesis. Você observa que Abraão não nasceu pai da fé. Abraão, quando foi chamado por Deus, não era pai da fé. Então, quando ele se torna pai da fé? Somente depois que Isaac nasceu e que, na verdade, Deus pediu o filho da promessa, e aí então ele vai se tornar o pai da fé. Podemos observar aí o desenvolvimento do seu caráter, a sua chamada para uma vida de fé, as provas de sua fé e o aperfeiçoamento da sua fé. Então, a necessidade de nós analisarmos cada personagem bíblico e sabermos exatamente quando que o personagem leva esse nome ou leva essa conotação. Cuidado a fazer um estudo tipológico biográfico. Não confunda as pessoas de mesmo nome, porque existem muitos homônimos na palavra de Deus. Cuidado do Josué conquistador, guerreiro, sucessor de Moisés, com Josué sacerdote. Cuidado de Zacarias profeta com Zacarias pai de João Batista. As Escrituras mencionam 2.930 indivíduos e nós temos que, ao fazer o estudo biográfico, tomar algumas precauções. Primeiro, não confundirmos pessoas que têm o mesmo nome, mas são personagens inteiramente diferentes em tempos distintos, como também não confundir pessoas que aparecem em narrativas semelhantes. Quando nós observamos que o local pode ser levado o nome do personagem e vice-versa. Então, em toda a Bíblia, nós temos que observar quantos personagens com aquele nome existem. Por exemplo, mulheres com o nome Maria, existem 5 mulheres na Bíblia com o nome Maria. Assim também como Tiago, existem 5 Tiagos na Bíblia, que nós não podemos confundir todos com o apóstolo de Jesus. E também a palavra Natã. Natã, existem pelo menos 20 personagens na Bíblia com o nome Natã. Então tome esses devidos cuidados. Algumas maneiras básicas de desenvolver um estudo biográfico. Escolha o personagem que você quer estudar, encontre os textos e reúna as passagens e leia todas elas várias vezes. Isso pode te ajudar uma concordância bíblica exaustiva. Faça a narrativa, o inventário da vida da pessoa e ponha os fatos da vida da pessoa em ordem cronológica. Anote todos os fatos biográficos importantes. Analise o caráter do personagem e a mudança à medida que ele foi andando com Deus. Observe se existem características ou fatos especiais ou repetitivos. Se possível, compare esse personagem a outros personagens bíblicos. Algumas pessoas na Bíblia podem estar fortemente ligadas a outros personagens. Por exemplo, é impossível você falar de Ruth sem falar sobre Orfa e Noemi, sem falar sobre Boaz. É impossível você falar de Dalila sem falar em Sansão. É impossível você falar de Marta sem relacionar com a irmã Maria. Então, é sempre bom você observar o todo do estudo que você quer fazer. Compare o seu estudo com outras fontes biográficas de personagens, outras fontes de pesquisa, como dicionários, enciclopédias bíblicas, manuais, livros de biografias de personagens bíblicos que vão poder trazer luz e dar aí sentido ao seu texto ou ao seu estudo. E aplique o exemplo da vida de cada personagem na vida prática dos dias de hoje. Aqui no adendo, eu quero colocar um resumo da vida do personagem de Jonas, que você pode acompanhar e você pode estar observando esse estudo biográfico conforme indicado aqui num dos métodos de estudar a palavra de Deus. Você pode estudar a Bíblia de diversos métodos. Uma das formas de você estudar a Bíblia é através do método histórico. Uma vez que as Escrituras se originaram de modo histórico, elas devem ser interpretadas à luz da história. Posto que os livros da Bíblia foram escritos dentro de um contexto histórico, e dado que esses livros foram dirigidos a pessoas que viveram em situações históricas concretas, torna-se imperativo estudarmos o sentido histórico do livro para podermos compreender a mensagem do autor. Então é preciso pesquisar e explorar usos e costumes históricos da época,
porque a interpretação de uma peça literária, ela depende do seu fundo histórico. As alusões a fatos contemporâneos, lugares, tendências, movimentos e questões do dia em que foi escrita devem aplicar-se sempre de uma forma que ilumine claramente o pensamento do escritor. Para encontrarmos o fundo histórico, nós temos que observar os seguintes elementos: data em que o texto foi escrito, data em que ocorreu o que o texto está contando, lugar onde ocorreu, ocasião do escritor, quem foi o escritor, a sua identidade, o destinatário, para quem que ele escreveu, as suas características e problemas, os costumes contemporâneos, a literatura contemporânea, as crenças e as religiões no tempo em que o livro foi escrito, o meio do ambiente social, político, geográfico e espiritual do escritor, do destinatário da obra e dos personagens nele citados. As palavras do texto bíblico devem ser interpretadas no sentido que tinham no tempo do autor. O estudo da Bíblia pelo método histórico, ele é essencialmente o descobrimento do fundo histórico de um livro em sua forma mais ampla. É um processo de investigação do livro escolhido, buscando dados correspondentes que formem o fundo histórico. Neste caso, serão necessários materiais de apoio a ser usado como referências: enciclopédias, manuais, dicionários, comentários bíblicos, compêndios de arqueologia, história e manual de usos e costumes. Assim você vai ter um grande inventário de um método histórico. Quando decidir analisar um texto pela interpretação histórica das Escrituras, atente sempre para as seguintes regras. Uma palavra nunca é compreendida completamente até que se possa entendê-la como palavra viva, isto é, originada na alma do autor. Nós temos que perguntar sempre ao texto: quem foi o seu autor? Devemos conhecer bem o autor que escreveu o texto. Segundo lugar, o que ele deixou escrito? A quem ele escreveu? O que ele escreveu? Quais são os principais personagens do livro que ele escreveu? E quais as circunstâncias geográficas e históricas quando ele escreveu? É importante saber que Moisés escreveu o Pentateuco durante a peregrinação de Israel no deserto. Josué escreveu seu livro em meio às batalhas de conquistas de Canaã. Daniel escreveu seu livro no cativeiro da Babilônia. Paulo, algumas cartas ele escreveu durante suas viagens missionárias. Outras, ele estava preso. Quais as circunstâncias políticas que o autor escreveu quando escreveu? É importante sabermos sobre quais circunstâncias Paulo estava quando ele escreveu, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreveu essa grande verdade, nós podemos saber que a situação política e as leis do Império Romano diziam que só César era o Senhor. Assim, qualquer outra pessoa que fosse proclamada Senhor nessa época seria despojada dos seus bens, enquanto que aquele que se atravessasse a proclamar Senhor a outra pessoa que não fosse César seria morto. Por isso, tendo em vista essa circunstância política particular, documenta o apóstolo Paulo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito, a menos que tenha coragem da parte do Espírito Santo de Deus para poder fazer. Então podemos perguntar ao texto: quais as circunstâncias religiosas do texto? Demonstração desse método. Tem sido sugerido que o estudo da Bíblia pelo método histórico pode ser aplicado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, de um estudo do livro inteiro. Segundo, estudo de um fato histórico distinto. E em terceiro, o estudo feito em forma narrativa. Para concluirmos, nós temos que observar que o estudo do livro inteiro, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, bem pode adaptar-se a esse tipo de estudo. Paulo visitou Corinto pela primeira vez depois de estar em Atenas, no capítulo 18 de Atos, onde ele permaneceu por 1 ano e meio, segundo o próprio Lucas registra em Atos 18:11, antes de seguir viagem de volta à Palestina. Novamente, passou 3 meses visitando as igrejas da Galácia, em sua terceira viagem, conforme indicado em Atos capítulo 20, de 1 a 6. E parece evidente que na ocasião ele visitou Corinto,
em 2 Coríntios capítulo 1, verso 2, ou 12, 14 a 21 e 13, de 1 e 2. A epístola parece ter sido escrita quando Paulo estava em Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem missionária à Ásia, conforme nos indica o texto de 1 Coríntios 16, 8 e 9 e versículo 19. A última parte de sua estada em 3 anos ali, porque durante a primeira parte, Apolo estava ministrando em Corinto. Ao fazer esse tipo de estudo por investigação, nós devemos estar conscientes da razão que nos motiva. Assim agindo, naturalmente virá à nossa mente a seguinte pergunta: compreenderemos melhor os ensinamentos de Paulo aos cristãos de Corinto, depois de haver investigado os detalhes históricos da cidade de Corinto? A resposta é óbvia que sim. O estudo de um fato histórico distinto. O estudo da invasão de Senaqueribe, por exemplo, quando tentou tomar Jerusalém, serviria como um bom exemplo para essa forma de estudo. Começaríamos com um estudo cuidadoso de 2 Reis, capítulo 18, desde o versículo 3 até o capítulo 19, até 2 Crônicas, capítulo 32, de 1 a 21, e ligarmos esses textos com Isaías 36, 37 e 38. Depois de compreender todos os detalhes desse fato histórico específico, o estudo seguiria no sentido de colocar essa invasão dentro da cronologia dos outros detalhes históricos relacionados, como a grande invasão da Assíria no solo de Judá, de Israel e dos países circunvizinhos. Também se levaria em conta a importância dessa tentativa de invasão de Jerusalém à luz do contexto de todo o livro do profeta Isaías. As causas e os efeitos da invasão ofereceriam material aplicável às vidas dos eventuais ouvintes. Quais eram os efeitos para Jerusalém, para Judá, para Ezequias, para Isaías e para Senaqueribe? Como isso se ajusta e se harmoniza mediante o estudo de um fato histórico distinto? Vale a pena você mergulhar nessa revelação e fazer esse estudo. Estudo feito em forma de exposição narrativa. O desenvolvimento do material histórico segundo o método de exposição narrativa é muito semelhante a um esboço homilético e pode ser usado para esse tipo de sermão. O exemplo que segue agora é de Marcos capítulo 6, dos versículos 45 a 52, e nos mostra o resultado desse método de estudo. Você pode acompanhar aí no PDF em anexo esse resumo por complexo. Cristo, o nosso ajudador em todas as tempestades da vida. Destacamos através do texto de Marcos 6, 45 a 52, primeiro, a cena. Então nós temos que observar o que a narrativa do texto demonstra do que estava acontecendo. A despedida das pessoas congregadas, despede-se dos discípulos, despede da multidão, Cristo sobe ao monte, a situação do mar, os discípulos trabalham e remam até alto mar, Cristo consciente do problema, a presença de Cristo com os discípulos, a aparição de Cristo, a reação dos discípulos, a tempestade acalmada e a viagem é terminada. Por outro lado, nós podemos destacar a atitude dos discípulos. Eles eram obedientes ao Senhor, eles tiveram problema enquanto obedeciam e Cristo os livrou do problema. Em terceiro lugar, a figura de Jesus. Jesus desejou a comunhão, Jesus conhecia a situação do mar, Jesus, a sua presença com seus discípulos, seu valor dependia de havê-lo reconhecido e a sua presença uma grande garantia contra o temor e a certeza da calma. Então vale a pena você observar de diversos prismas, de diversas formas, para você poder analisar a forma, o que o texto traz como riqueza. O método cronológico te faz colocar o livro em ordem cronológica, ou o texto em ordem cronológica. Hoje nós temos o benefício de termos a Bíblia em ordem cronológica, que nós apresentamos na indicação literária. Mas a Bíblia em ordem cronológica nos mostra a sequência como verdadeiramente os fatos aconteceram. Então vem a criação, os patriarcas, depois dos patriarcas já vem aí toda a sequência aonde nós podemos ser levados aí aos juízes, aos reis, montando a história na ordem dos fatos que realmente aconteceram. O método cronológico de estudo é uma forma de estudo em que se destaca as principais datas bíblicas. A Bíblia evidencia um interesse universal pela humanidade desde o Gênesis até o Novo Testamento. O foco de sua atenção, contudo, é o Oriente Próximo.
e especialmente a Palestina, onde o povo de Israel fincou suas raízes há muitos séculos. A maior parte do Antigo Testamento é a história desta nação, de tal modo que os povos vizinhos, tais como os egípcios, os babilônicos e os cananeus, são mencionados apenas da passagem. A história de Israel não se apresenta completa no Antigo Testamento. Há algumas lacunas, especialmente a respeito dos 400 anos que separam a história do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E um historiador moderno pode preencher muito dessas lacunas baseado em documentos do Antigo Mundo, ajudado por numerosas descobertas e escavações arqueológicas. Para um estudo conciso, é necessário tomar cuidado com datas, para se encaixar corretamente a sequência cronológica. Hoje, temos muitos auxílios publicados que nos ajudarão a fazer um bom inventário para o desenvolvimento desse método de estudo, como um mapa cronológico da história bíblica. A Bíblia de estudo cronológico traz toda essa sequência que pode ser acompanhada com sossego. Há também alguns livros e manuais que ajudam bastante nessa metodologia e estão citadas também na indicação literária no final da apostila. Estudar, por exemplo, o período do Reino Unido de Israel, onde nós temos Saul, Davi e Salomão, estudarmos o reino dividido, reino do norte, reino do sul, estudarmos, por exemplo, pela visão dos 5 ministérios, aplicando a interpretação específica de cada ofício. Nunca podemos deixar passar desapercebido alguns pontos de interpretação do texto e do contexto que sempre devemos estar questionando ao próprio texto para que ele próprio responda a nós. Estudar, por exemplo, numa visão doutrinária, ou numa visão expositiva, ou numa visão linguística, histórica, ou também arqueológica, vai trazer grande riqueza para você em seus sermões. Eu espero que você possa estar sendo abençoado com esse estudo, espero que você possa meditar cada vez mais na Palavra de Deus e que você possa explorar a riqueza que a Bíblia tem. Que Deus te abençoe poderosamente, continue conosco, estamos logo concluindo o nosso primeiro módulo, Como Estudar a Bíblia. Deus te abençoe, te vejo na próxima aula.